quedando isso aí estão implementando. Então, para a gente isso é bem importante mesmo. O principal fator que ainda cria resistência na relação civil pública é justamente a multa. Mas, de novo, como eu estou lhe dizendo, Sim. Temos interesse em sentar para conversar tudo. Pronto. Se tem interesse de conversar em relação ao valor de multa, e principalmente um mecanismo para repasse desse valor de multa para o cooperado infrator, né? Tipo assim, o Estatuto do Torcedor diz o seguinte: o torcedor que jogar uma pedra no campo... Precisa sair para a reunião agora com a doutora Cláudia. Também relacionado à saúde, mas saúde pública. O torcedor joga uma pedra em campo, quem responde é o time, né, daquela torcida. Mas se o time diz quem é o torcedor, ele deixa de responder completamente, ele responde uma coisa bem menor e o torcedor vai responder. Então a gente pode criar um mecanismo assim. Se a Unimed disser exatamente quem é aquele cooperado infrator... Ótimo. Percebe a mudança do panorama, Jaime. Naquele momento, até a gente conversar no final do ano passado, a gente tinha uma Unimed refratária às nossas recomendações, em especial do Ministério Público, que não cansa de fazer isso. E agora nós temos uma Unimed que está querendo dizer o seguinte: não, eu estou querendo me depurar disso daqui, estou a fim de conversar com os órgãos de defesa do consumidor. Maravilha, para a gente isso é ótimo. Então a gente senta, a gente conversa sobre cada um dos pontos da ação, cada um dos pedidos, a gente tem interesse. A principal inovação, o principal fator positivo que eu vi da Unimed de dezembro para cá, de novembro para cá, foi o seguinte: em 5 anos, aliás, em mais de 5 anos, que a última eleição da Unimed foi em 2010. Foi em 2010, a última eleição que teve chapa na Unimed. Mais de uma chapa, foi em 2010. Em 7 anos, quase 8 anos aí, e terá 8 anos agora em abril de 2018, teve uma eleição com mais de uma chapa. Todas as demais eleições nesse período, de 2010 até início de janeiro de 2012, foram aclamações. Ou seja, uma só chapa. E isso é um fator importante porque compromete o cooperado na eleição. A chapa, mais de uma chapa, ela tem programa de gestão. Ela se compromete com o cooperado a fazer aquilo que ela prometeu. E coisa que não vinha acontecendo antes. Só para complementar essa, houve, por parte dos cooperados, uma manifestação inconteste de confiança na que venceu. Exatamente. Foi quase 70% dos votos. Quer dizer, obviamente, isso também não vai resolver os problemas, porque o que resolve o problema é você estar comprometido, mas isso também é um fato positivo para esse momento de dificuldade, ter pessoas que há confiança e que pode cobrar com legitimidade, como foi o resultado da eleição. Acho que vai colocar 2 coisas, assim, bem rápido, vamos fazer 2 perguntas. Porque nós temos uma carteira bem grande com a Unimed, né? A Associação Brasileira do Ministério Público, ela repassa para a Unimed em torno de 378 mil mês. Nosso índice de sinistralidade está abaixo de 70%, ou seja, a gente dá um bom lucro para a Unimed. Ótimo, excelente. E hoje, e paradoxalmente, hoje a nossa maior demanda em termos de serviço de reclamação é a Unimed dentro da nossa associação, né? E preocupado com isso, a gente fez uma representação, né, aos colegas da área do consumidor, fizemos um levantamento dos graves problemas que a Unimed estava passando e a gente detectou uma dívida altíssima com dívidas fiscais e tributárias, né? Eu entendo até que uma má gestão naquela negociação que foi feita em Brasília, na compra daquela carteira. A questão do protocolo IPPCA. também muito, IPCCA, administradora de benefícios, que gerou um prejuízo para a Unimed enorme. Enfim, a gente fez vários levantamentos detectando que realmente a situação era grave, né? E trouxemos tudo esse levantamento demonstrando como é que a Unimed estava se afundando cada vez mais quando a gente pegava o passivo de um ano antes e o que estava ocorrendo ali naquele momento. Por isso a representação que nós fizemos lá. Então, assim, o que eu queria saber? Claro que a gente sabe que vocês, né, estão com os melhores propósitos, evidentemente, mas, assim, de concreto, o que foi feito em relação, por exemplo, a essas questões que geraram graves prejuízos para a Unimed e que, evidentemente, repercutiram na má prestação do serviço, né? E o que está sendo, em relação, hoje, ao tratamento fora do Estado, vocês estão dizendo que vai ter a reunião amanhã, depois, São Paulo e Brasília, né?
ou seja, é algo que está sendo encaminhado. São Paulo e Rio. Internamente, foi feita alguma coisa de concreto já pela nova administração para que esse serviço tivesse melhoria? Por exemplo, a Unimed vinha nos últimos 2 anos trabalhando com déficit orçamentário mensal, com déficit de caixa da ordem de 8, 10, 12 milhões mensais. Né? Ela tinha uma receita da ordem de 34 milhões, alguma coisa dessa, gastava 42, 45, e vinha nos últimos 2 anos trabalhando com essa curva aí. E como é que sobreviveu? Pois é, porque nesse período aí a Unimed ela deixou de pagar tributos, de fazer recolhimento de obrigações sociais e de coisas dessa ordem. Esse é um ponto. E o segundo ponto que contribuiu para que ela funcionasse foi que toda a rede prestadora passou a não receber, então passou a financiar a operação. 5, 6 meses. Né? Então a rede prestadora, em média, tem 5, 6 meses de atraso. Então todo mundo foi atendendo, a rede prestadora sem receber, estava financiando essa operação. Isso explica aqueles que fecharam parceria com vocês, que deixaram. Entendeu? Então a empresa vinha tratando desse formato, a gestão vinha... Mas esse é o passado, a pergunta do colega aqui é internamente. Esse é o passado, digamos assim, o que está sendo feito? Então, a empresa vamos ter que fazer um plano de redução de custos, a gente já está implementando esse plano de redução de custos, que implica em diminuição de contratos de aluguéis, né? Já estamos negociando uma redução naquele prédio da Newton Lins de R$1 milhão mensais para 700 mil mensais. Vamos fazer redução do número de funcionários, adequar a empresa, possivelmente a gente vai ter que demitir uns 250 funcionários, já é mais ou menos a estimativa. Aquele plano lá de Brasília que deu um déficit da ordem de 34 milhões, alguma coisa assim, aquele plano foi rompido em 31 de outubro e a consequência dele, esse mês de janeiro agora já deixa de existir a consequência dele, porque a consequência foi contas feitas em São Paulo, Rio, Niterói, Brasília, Goiânia, né? Ou seja, dívidas. A conta chega 60 dias depois. Então já está terminando agora em janeiro. Então já percebe-se, digamos assim, que o custo assistencial que ele começa a declinar, ao contrário do que vinha subindo, ele começa a declinar. E as dívidas com fisco? Fizeram o refis? As dívidas com fisco foram feitos os refis. Agora o desafio é exatamente fazer com que essas dívidas caibam dentro desse orçamento. O PERT está aguardando agora em janeiro. Além da rescisão do contrato do EPCA, institucionalmente a Unimed ingressou com uma ação contra essa administradora de benefícios para recuperar esses 40 milhões e está pedindo 40 milhões de reais de indenização. Posso também passar o número da ação para tomar conhecimento. Doutor, a Unimed não gozaria daquela imunidade de 150 lá da Constituição Federal, de forma que não caberia essa cobrança dessas dívidas tributárias? Aliás, essa dívida tributária é interessante, ela é histórica. Ela veio desde o início da Unimed. Há 30 anos atrás, a Unimed tem 36, 37 anos. 30 anos atrás, alguém disse assim: cooperativa não precisa pagar ISS, PIS e COFINS. Não, mas aí há necessidade de um requerimento. Né? E o imposto de renda e o INSS são cobrados de maneira diferente da base de cálculo normal. E isso foi histórico. Isso passou 10, 15 anos sem pagar, brigando judicialmente. Todas as ações que a Unimed fez... foi aquela informação que você falou. Quando veio, mano... Quando as ações terminaram, todas as Unimed perderam, não foi só a Unimed de Manaus, todas perderam. Tudo quanto é cooperado tem um passivozinho. Tem um passivozinho que é a famosa IN20. Sim. E ela sequer era contabilizada. Sim. Então, em 2012... A INSS esclareceu isso. Então gerou uma dívida, na época, em 2012, só de ISS era quase 400 milhões de reais devido. Quase todas as Unimed. Não, Manaus. Só aqui? Só Manaus. Quase 400 milhões. 370 milhões de reais só de ISS devido para Manaus. Era. E foi feita uma renegociação, como mudou a base de cálculo, e antes Manaus, o ISS era cobrado em cima de toda a receita, 100%. Como houve uma mudança da base de cálculo para cobrar o ISS em cima de 20%,
E em cima de prescrição, decadência, etc., essa dívida caiu para 66 milhões. Toda parcelada. Mas continua como sendo de prejuízo mensal. Que você Prejuízo tem. mensal. Todo mês paga. E aí Mas no início ela foi contabilizada como 300 e poucos dos milhões. 200 e Era poucos impagável, milhões, era está impagável. incluído esses 60? Tá. Mensalmente, sim. Isso E o PERT, o último PERT agora também foi feito um financiamento. E só esse tributo municipal aí compromete em torno de 700 mil reais de receita para manter Em isso nenhum momento adimplente. vocês pediram utilidade pública federal, estadual e municipal? Isso no passado foi pedido sim, doutora. E Não foi, conseguiram? não, nem judicialmente. Inclusive a última instância do STJ foi quando decidiu, como é que disse que é válido para todo o Brasil. Uma Unimed entrou com essa coisa toda e lá aí foi estendido para todo o Brasil. Nem vocês entraram pedindo aquele certificado de entidade médica filantrópica do CNAS? É porque ele não tem essa característica de filantropia, né? É verdade. Não, mas hoje em dia, a palavra filantropia tem um alcance muito maior Vai do além, que o né? que tinha a filantropia de anos atrás. A filantropia hoje se expande para qualquer serviço populacional assistencial. De forma que as entidades que prestam algum serviço desse tipo para